Olá, vivam. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Dina. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde a todos aí em casa. Antes, queria começar a pedir desculpa a todos porque a pausa para um café virtual hoje inicia meia hora mais tarde, porque eu tinha um compromisso que não conseguia adiar de qualquer forma e, portanto, teve mesmo que ser. Agradeço-vos aos dois em primeira mão e a todos lá em casa pela vossa compreensão. Dar também os parabéns a uma pessoa que está a fazer anos hoje. Vocês ainda não sabem, se calhar. A minha primeira bebê de 2022, de seu nome Letícia. Hoje a Letícia E a faz um Letícia, a aninho. princesa Letícia, parabéns à Letícia e aos papás por um dia Pois tão é. feliz e ao Dr. Arthur também. Muito obrigado. Portanto, parabéns à Letícia, parabéns à mãe babada Manuela Saraiva e ao pai babado Fernando. Perdão. Pronto. Dizer-vos também que, e vou já dar a palavra à doutora Dina, e a doutora Dina é testemunha disso que eu vou dizer agora. Era um sonho trazer este tema à pausa para um café virtual. E pronto, e há uns tempos atrás tinha falado com o Dr. Carlos, e ele que é entendido na matéria também, se podia vir cá falar sobre o tema. E ele, de forma muito simpática, disse: estás à vontade, quando quiseres, marca o dia, a hora, lá estarei. Portanto, desde já, uma gratidão imensa ao Dr. Carlos por vir cá mais uma vez falar connosco de um tema tão interessante e tão sensível para algumas mentes. Portanto, um grande bem-aja, porque de facto é um sonho tornado realidade. Este tema irá voltar outra vez, mas agora vamos já abordá-lo. Doutora Dina, a palavra é sua. Muito bem. Boa tarde, Dr. Arthur. Boa tarde, Dr. Carlos. Bem-vindo de novo. Estar connosco é sempre um prazer para nós e para os nossos seguidores. Vamos então dar início à nossa sessão, à nossa live de hoje. Reiterando também uma boa tarde aos nossos segui-amor portanto, falando hoje de um tema muito diferente daquilo que temos vindo a falar. Portanto, hoje a nossa live vai trazer uma abordagem um pouco diferente da saúde. Essa abordagem vai fazer com que vocês possam entender algumas coisas e também procurar algumas respostas, e desde já deixo o apelo para que todos possam fazer parte desta live com as suas questões. Por isso, façam perguntas e vamos falar sobre espiritualidade e saúde. E o quanto a mesma pode ter um impacto positivo no nosso dia-a-dia, na saúde física e mental, e na nossa relação com os outros, com o mundo em geral e nesta jornada que é a vida. Para termos uma noção do quanto nos tratamos mal, a nós, vou deixar aqui uma pequena informação que diz o seguinte, ou seja, foi uma pesquisa que eu fiz, que em Harvard, dentro da formação de estilo de vida que nasceu em 2004, os estudos na atualidade dizem que 20% das doenças têm causas genéticas, outros 20% causas ambientais, 10% é falta de acesso aos serviços de saúde, quer por falta de serviços de saúde, quer por falta de estímulo da própria pessoa, e 50% das doenças são atribuídas ao nosso estilo de vida, ou seja, maus hábitos e ausência de hábitos saudáveis. E dentro dos hábitos saudáveis foi provado cientificamente que a questão da espiritualidade tem um impacto muito positivo para a saúde. Está também provado cientificamente que as pessoas mais espiritualizadas têm menos depressões, menos transtornos de ansiedade, menos suicídios, menor abuso ou uso de substâncias lícitas e ilícitas,
têm menos stress e maior qualidade de vida, maior propósito, maior bem-estar, menor probabilidade de doenças coronárias, menor mortalidade precoce e maior probabilidade de cura de doenças. Então, é óbvio que a espiritualidade é algo que devemos estimular nas pessoas. É um fator de resiliência que precisa de ser compreendido, valorizado, respeitado e estimulado, como já disse. Nesta live vamos analisar a essência da espiritualidade por meio de diferentes pontos. Assim poderemos compreender o assunto com mais amplitude e clareza. E para isso convidamos o psicólogo Dr. Carlos Silva. Mais uma vez, muito bem-vindo, Dr. Carlos. Que tema fantástico, acho que não havia melhor momento para trazer este assunto, neste retorno pós-pandemia e com toda esta conjetura global que o mundo está a atravessar, para repensarmos as nossas jornadas, todos nós. E agora lanço-lhe aqui então aquilo que eu costumo fazer um pouco com o Dr. Artur, que é, não é um 3 em 1, aqui será quase um 4 ou um 5 em 1. Mas afinal, o que é a espiritualidade e qual a sua importância? Qual a diferença entre espiritualidade e religião? Como buscar, procurar, desenvolver essa espiritualidade em cada um de nós? Eu queria Dr. Carlos, dê-me só aqui um parênteses, que é só para reforçar uma coisa que acho de extrema importância que fique claríssimo como a água, daquilo que a doutora Dina disse. Queria só sublinhar que existem mais de 3.000 estudos científicos por universidades com grande reputação. Eu tenho uma cábula, não me levem a mal, porque são várias universidades americanas, como a Escola de Medicina de Stanford, a Universidade de Duke, na Flórida, a Universidade de Texas, a Universidade de Colômbia, na Alemanha, a Universidade de Munique, no Canadá, a Universidade de Calgary, Royal College of Physiatrists no Reino Unido. São universidades que estão a estudar o tema da espiritualidade na doença. E o que é que o que é que a espiritualidade pode trazer de bom ou de mau, na ausência, na doença. Mas eu queria deixar isto claro, porque muitas vezes, enquanto que, se nós estivéssemos no Brasil, se calhar isto era um tema básico, normal, e o Dr. Carlos já esteve no Brasil, sabe que eu estou a dizer isto. Isto é perfeitamente comum. Aqui há mentes que muitas vezes estão empedernidas e se calhar este programa vem também trazer um bocado da abertura desses espíritos, que é isso que nós também pretendemos. Porque pretendemos trazer saúde às pessoas, se pudermos ver a nossa realidade de uma maneira diferente. Agora, queremos é que tudo o que é dito aqui hoje pelo Dr. Carlos é algo que é demonstrável cientificamente. Não é algo que, agora o Dr. Carlos lembrou-se de vir dizer isto, porque não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Portanto, é bom que isto fique claro. Dr. Carlos, vamos embora então. Só queria aqui sublinhar o que a doutora Dina disse, que é para isto ficar bem nas nossas mentes. Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Peço desculpa, doutor Artur, vá alternando, se não se importa, a projeção do... Exatamente. Obrigada. Então, dizia eu, muito boa tarde a todos. É uma enorme honra participar da pausa do café, neste trabalho magnífico que vocês empreendem com o objetivo de levar a orientação, conhecimento, porque efetivamente é uma forma de partilhar conhecimento que é um dever das pessoas que têm um entendimento diferente. E quando digo diferente não quer dizer que seja melhor, no sentido de ter uma perspectiva de vida vocacionada para uma realidade que transcende
a experiência material. E quando temos essa noção, essa consciência, assumimos naturalmente e sem qualquer complexo a responsabilidade de partilhar o conhecimento para contribuir desta forma para um mundo melhor. Então, a doutora Dina no início colocou-me algumas perguntas e eu acho que a melhor forma de começarmos este tema é responder com uma pergunta. Mas então, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos? Porque, segundo os princípios da física quântica, o mundo em que vivemos, aquilo que chamamos de mundo objetivo, é uma realidade transitória e que foi criada em determinada altura da existência. Logo, não é a origem da vida, é uma projeção dessa mesma existência. Então, nós considerando que vivemos num mundo de efeito e não num mundo causal, faz todo sentido colocar esta pergunta. E creio que muitos de nós, muitos dos ouvintes, já o terão colocado. Mas, afinal, o que é que fazemos aqui? De onde viemos? Qual é o nosso papel neste mundo onde aparentemente há tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta maldade? E depois, para onde é que vamos? Qual é o propósito da questão? Mas essa pergunta, desculpa lá, Dr. Carlos, mas essa pergunta não fazemos quando estamos deprimidos? Muitas vezes. Muitas vezes. E não só. Quando as coisas também não correm como a gente gostaria. Exatamente. Quando as pessoas não têm o comportamento que nós desejávamos. São as chamadas crises existenciais, que nos projetam depois numa depressão profunda. E eu acredito que a depressão é uma incapacidade do ser humano se adaptar à realidade, porque não a aceita, não a compreende. E se não compreende, tem dificuldade em aceitar, como é natural. Mas então, a gente, sabendo que vive num mundo de efeito, qual é a causa, qual é a origem? Diz a física quântica que existe um campo enorme, que esse campo que nós, espiritualistas e os religiosos também, chamam de Deus, a grande luz, o grande arquiteto, a fonte, enfim. Poderá ter inúmeras designações. Mas é a causa de tudo o que existe no universo. Isto não é uma coisa nova. É uma coisa que foi constatado pela física quântica, pela mecânica quântica há alguns anos atrás, mas que já é ensinado pelos grandes sábios do passado. Então, a verdade é que nós somos seres espirituais numa experiência humana. Nós não somos humanos. E como seres espirituais numa experiência humana, é fundamental o autoconhecimento. Conhecermos-nos a nós. Mas, desculpa lá, Dr. Carlos, eu agora estou mesmo vocacionado para termos aqui entre os três... advogado do diabo, está bem. Tete-a-tete. Porque disseste aí coisas muito, muito engraçadas, que é, nós somos seres espirituais num corpo humano. Numa experiência humana. Numa experiência humana, exatamente. Nós não somos humanos. Isto lá em casa deve baralhar um bocado. Então, o que significa que há vida para além da morte? Claro que sim. Somos um ser espiritual. Claro que sim. Até é uma questão de lógica, na minha perspectiva. Quem se debruça sobre filosofia, sobre os aspectos científicos, nomeadamente a física quântica, a neurociência. Tu há bocado dizes uma coisa muito interessante, é que há 30 anos para cá, a neurociência veio revolucionar o paradigma da saúde. Que até então, ele estava, ainda hoje ocorre muito, está fortemente focado na doença e não na cura. Foca-se mais em combater os sintomas, não é? Não é o caso das medicinas holísticas e naturais, que procuram ir às causas,
a física, a medicina alopática combate os sintomas. Porque ignora esta realidade, esta dimensão da natureza humana, que é a dimensão espiritual, que é a origem de tudo o que existe. Okay? A física quântica comprova isso. Desde aquela célebre experiência da dupla fenda, onde verificaram o chamado colapso da função de onda, que é algo fantástico, onde seja, a energia tanto se pode manifestar como onda, energia pura, ou partícula, já um estado de matéria. Ela pode ser simultaneamente a mesma coisa. E o pensamento tem essa característica de ser onda e partícula. Porque o pensamento, criando sentimento é vibração. Ou seja, o pensamento cria vibração. Ora, vibração. Quando vibra, já está a operar, a realizar o chamado colapso da função de onda. Então, está a manifestar a intenção de acordo com a natureza do pensamento. Falamos em psicocinese. Por aí. Não é? Por aí. E é agora reparem na maravilha disto. É que isto, embora tenha sido verificado e comprovado recentemente, e quando digo recentemente, 20, 30 anos atrás, Buda, não é? que criou, deu origem a um movimento magnífico, que eu acho fantástico. Não é? E ele há 2500 anos dizia o seguinte: a lei da mente é implacável. O que tu pensas, tu crias. O que tu sentes, tu atrais. O que acreditas, acontece. Então, pensar é criar. Quando pensamos, começamos a sentir. Sentir é vibrar. Pela lei da ressonância, que muitos conhecem como a lei da atração, não é? A gente atrai energia da mesma frequência vibratória. Juntando os dois, pensamento e sentimento, vibração, forma-se a realidade, cria-se a realidade objetiva. Então nós temos que ter muito cuidado com a natureza dos pensamentos que cultivamos. Sendo seres essencialmente pensantes e sentimentais, nós não prestamos muita atenção a isso. Somos pensadores compulsivos, muitos vangloriam-se porque dizem: não, eu já estou a pensar lá à frente. Essa é uma forma engraçada de dizer que tem uma mente turbulenta, uma mente assalvajada, sem qualquer tipo de disciplina. Porque o estado normal da mente é de observação, não é de pensar compulsivamente. Pensar quando é necessário. Não é? Então a gente vê que, na verdade, somos seres espirituais, independentemente de sabermos isso ou não. Todos nós somos seres espirituais. Porque quando se fala de espiritualidade, estamos a falar do universo quântico, universo energético. Hoje, a física quântica já o comprova, nomeadamente através da teoria das supercordas, onde fala dos universos paralelos ou do multiverso. Não é? Não há apenas um verso ou um universo, mas multiversos. Ou seja, há inúmeros universos, porque há inúmeras dimensões. Então, refletindo sobre o que é religião e espiritualidade, a religião também contém espiritualidade, porque acredita num Criador, procura relacionar-se com Ele. Mas a pessoa que é religiosa acredita na experiência dos outros com Deus, nomeadamente os santos, os sacerdotes, o Papa. Enquanto que o espiritualista procura a sua experiência com Deus. Porque, como todas as religiões ensinam, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é corpo? Deus é matéria? Não, Deus é consciência, é luz. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, naturalmente somos na essência e não na aparência. Porque esta condição de ser humano é uma condição transitória.
Porque ela está sempre em mudança, desde o momento que nascemos até à chegada da hora do túmulo, de voltar para casa. Portanto, é algo que está sempre em mudança. Porque o mundo da manifestação, que é o mundo material, é um mundo impermanente. Nada é eterno. Tudo tem o seu tempo. Então, considerando que o espiritualista procura a sua experiência com Deus, busca no autoconhecimento a melhor forma de se relacionar com a existência. Procura conhecer as ferramentas que contém, os instrumentos que a Mãe Natureza, o Pai Eterno, a grande luz, a fonte, chama-lhe o que quiserem, nos concedeu para que nós, enquanto seus filhos e co-criadores, porque estamos sempre a criar através do pensamento, como Buda chamou a atenção, ou ensinou, então nós devemos prestar atenção àquilo que é o foco da nossa consciência. Como seres espirituais, somos consciência em ação a todo momento, a todo instante. Como co-criadores, estamos sempre a criar, porque estamos sempre a pensar. Agora, nós não prestamos atenção à qualidade do pensamento. E a verdade é que a qualidade do pensamento de cada um de nós depende exclusivamente do próprio. Porque a verdade é esta: cada um de nós é um qualificador de energia a todo instante. E a qualidade dessa energia está diretamente relacionada com a qualidade do pensamento. Então isto quer dizer, desculpa lá interromper-te mais uma vez, isto quer dizer que se eu estiver com pensamentos negativos, se eu estiver com emoções negativas, eu vou atrair essa mesma energia para cima de mim, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. Começas a vibrar nessa frequência, pela lei da ressonância, é isso que atrás. Quando estás a pensar em alguém com raiva, com ódio, tu estás a sintonizar com esse alguém. A gente quando pensa, porque o pensamento determina a frequência. É a sintonia. É como o botãozinho do rádio ou o comando do canal de televisão, que vai mudando. O FM e o AM. FM e AM. Olha, Nikola Tesla foi um cientista brilhante do século passado. Ele disse muita coisa interessante e deixou uma obra magnífica na área da ciência. Ele dizia: se quiseres conhecer os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência, vibração. É quase o mesmo que o Buda ensinou há 2500 anos. Outros termos. Energia. O que é essa energia? Energia é aquilo que é a fonte, a origem de tudo. Que eu gosto de chamar Deus. Não é? Os hindus gostam de chamar Brahma. Não é? Os ingleses chamam de God. Os muçulmanos chamam de Allah. Não é? Os índios norte-americanos chamam de Manitou, o grande espírito. Ok? Então, esse é o grande campo da energia. A física quântica chama a energia do campo zero, que é a fonte de tudo que existe. A física quântica até vai mais longe. Ela diz que essa fonte de energia que abastece todo o universo é uma energia infinita e eterna. Pensem nisto. A fonte de tudo o que existe é infinita e eterna. Eu, quando começo a pensar em termos de finito, infinito e eterno, dá-me um nó na cabeça. Mas, Carlos... Nós estamos formatados, não é? Estamos habituados a ver tudo com um princípio e um fim, não é? Sim. Então, porque somos imaginar materialistas. algo que sempre existiu, que não tem princípio e não tem fim. Quando se fala em termos de infinito e de eternidade, é isso. É algo que não tem princípio nem tem fim. Sempre existiu. Dá um nó. A mim dá. Mas olha, Carlos e doutora Dina, deixem-me só dizer uma coisa. Eu estive a fazer uma investigação porque eu estava todo excitadão aqui com este programa, porque eu
porque adorava ver este programa. Nós temos uma fundação chamada Fundação Bial, que tem investigação e está a apoiar investigação. Há muitos anos. Há muitos anos. Sim. O Dr. Luís Portela apoia a investigação nesta área e eu fiz mais aqui uma cábula. Portanto, está a haver investigação científica na área da telepatia, na psicocinese, que é isso que estavas a dizer. Portanto, nós, através da mente, criar uma vibração e poder fazer, por exemplo, levitar uma folha de papel ou uma coisa qualquer, por exemplo. Não é? Investigar cientificamente isto. Comunicação transpessoal, parapsicologia e agora, pasme-se, reencarnação. Portanto, está a haver investigação a nível mundial paga pela Fundação Bial, que é um laboratório farmacêutico português, de capital 100% português, como sabem, nesta área. O que é fantástico. É louvável. Bem-haja. Não é? Bom, eu, por acaso, sou fã do Dr. Luís Portela, a quem já há uns anos ofereci ao Dr. Artur um livro que se chama O Amor e a Ciência. É isso, é. Foca precisamente a área da espiritualidade e a forma como o Dr. Luís Portela, chegou, portanto, muito novo à pureza da espiritualidade, portanto, sendo ainda muito jovem, portanto. E aos 13 anos. Aos 13 anos, ele só interrompeu, que ele queria ser monge, e, portanto, só interrompeu porque depois o seu pai faleceu e, portanto, ele teve que dar rumo à farmacêutica. Mais tarde abandonou a farmacêutica e dedicou-se então à fundação, realmente, para a fundação aproximar a ciência da espiritualidade, e vice-versa, não é? Portanto, eu sou fã dele. Onde ele estiver, eu vou para ouvir, porque realmente ele é fantástico e deixa-nos sempre, no final, com um sabor doce daquilo que diz, um sabor de que foi pouco, precisávamos de mais, mesmo estando ele 2 ou 3 ou 4 horas a falar. E, portanto, é maravilhoso, é realmente maravilhoso. E eu aconselho a todos que, se querem dar ou não sabem propriamente o que é a espiritualidade, leiam este livro. Este livro é pequeno, não é grande, mas é muito interessante e está muito explícito da ciência ao amor, de Dr. Luís Portela. Portanto, é um livro muito, muito, muito interessante. Dr. Carlos, eu já que interrompi e dava aqui um pequeno momento para os nossos seguidores seguiamores, que é o nosso responsável pelas comunicações, Nuno Santos, diz-nos boa tarde, bom ano aos doutores, meus cumprimentos. Já estamos em direto no TikTok. E depois ele coloca uma pergunta engraçada que nós já respondemos aqui e ele não está com atenção. Alguém perguntou no TikTok, assim aqui. Desculpa, Nuno. Pergunta do TikTok. O espírito do ser humano morre, certo? A gente já volta aí outra vez. Hoje, grande sucesso do programa. J. Camargo partilhou para os seus seguidores, que são 40 mil. Tá. Show. Pronto. Agora, continuando, a senhora Adelaide de Gouveia diz-nos muito boa noite para todos. Boa noite, senhora Adelaide. O Sr. José Manuel Tondela diz-nos boa tarde, tudo bom para vós. Um bom ano, um bom abraço para si também. A doutora Maria José Azevedo de Vila Nova de Paiva. Boa tarde, doutor Artur. Boa tarde, doutora Dina Neiva. Uma paradense aqui, Aurora Ferreira. Boa tarde também. A doutora Maria Azevedo diz-nos: será que a espiritualidade está diretamente ligada com a religião? Pessoalmente, penso que não.
Que belo tema para começar 2023. A senhora Manu Oliveira, bem-vinda ao programa. Muito boa tarde, muito obrigado pela live, pelo conhecimento partilhado e em especial pelo tema de hoje, espiritualidade e saúde. A meu ver, 2 aspectos de uma só questão, crucial em todos os tempos, imperativo nos dias de hoje. Muito obrigado. Nós é que estamos gratos pela sua presença aqui e pelas vossas partilhas e pelos vossos likes. A Sandra diz-nos, boa tarde, doutores, bom fim de semana, parabéns para a Letícia, para os papás e para o doutor Artur. Muito obrigado. E obrigado por também estar aqui connosco. Senhora Fátima Abreu, boa tarde, doutor, e é muito bom ouvi-lo. Carla Chiquita Saraiva, boa tarde, beijinhos. Doutora Anabela Pascoal, boa tarde. Helena Pardal Monteiro, boa tarde, excelente tema. A doutora Maria José volta outra vez, diz-nos, em textuais vazios a preencher, levam à procura de que fazemos aqui, porque estamos. Senhora Piedade Silva diz, boa tarde, doutor e doutora, belo tema, obrigado a vós pelo trabalho. Luísa Capelo, boa tarde, já consegui entrar. Bem-vinda. Doutora Maria José diz que a capacidade que a mente tem de transformar, creio que é inquestionável, para o mal ou para o bem. Só nos distraímos muito no material. Penso eu que nada sei. Acho que sabe um bocadito com este... São comentários interessantes, muito interessantes. Esta reflexão, exatamente. Mas houve duas coisas que me chamaram a atenção, esta última questão e uma que no início, colocada pelo ouvinte do TikTok, quando coloca a questão que o espírito morre. O espírito é energia, não morre, está ligado à fonte. Deus é o macro, nós somos o micro, não é? Nós somos uma partícula da natureza divina, da expressão divina. Então nós somos energia, Deus é consciência, é luz, é energia, nós também. O que é? Somos uma energia ainda em expansão, num processo de individuação, mas de forma a que nos tornemos conscientes de que somos parte de um todo, não é? Como uma molécula de água é parte de todo o oceano, não é? Enquanto água é parte desse mesmo universo aquático. Mas nós, como espírito, não morremos nunca. O que passamos é por diferentes dimensões à medida que a nossa consciência se vai expandindo. Um processo de purificação. O processo de despertamento para a realidade da existência, que é a realidade espiritual, que transcende a matéria física. Não é? Alguém dizia aí que nós estamos... Esta ouvinte, no fim, dizia que estamos muito focados na matéria. Esse é o nosso problema. Ou seja, nós estamos fortemente formatados... Na matéria e não só. Estamos muito focados na matéria e no ego. Mas o que é o ego? É uma boa questão, doutora Dina, é uma boa questão. O que é o ego? Então interrompo só aqui um bocadito, que só me falta um bocadito e já continuamos com o programa. Dá-me só mais 1 minuto ou 2. Então ficamos no ego. Estamos no ego, eu não me esqueço. É importante desenvolver isso. A doutora Maria José diz outra vez, eu já tenho o nó feito. Já tenho o nó feito. Hoje, o Nuno diz-nos, hoje, grande sucesso do programa. Já li isto. Doutora Anabela Pascoal, depois tem cá vir também a doutora Anabela aqui à pausa. Todos nós somos espíritos. Quando cá estamos é dada a nossa roupagem, o corpo, um nome, o nosso nome. Mas, na verdade, somos espíritos e imortais. Depois voltamos de novo à casa, ao universo, se assim o entenderem. Somos energia infinita e interna. Agora, obrigado, doutora Anabela. A senhora Rosa Pereira, de Toronto, que nos está a ouvir. Boa tarde, doutores. Muito obrigados por mais uma excelente live. Gratos por tudo. Um bom fim de semana para todos. Beijinhos. Para vós também e muito obrigado. A doutora Maria José diz-nos, mesmo com um nó por vezes feito, acredito na força da mente, na imensa tranquilidade que a espiritualidade nos dá. A engenheira Raquel diz-nos,
ou Vig, não sei o que é que isto queira dizer, mas ela já nos vai dizer o que é que diz. Odisseia da vida, Paulinha. Graças à sabedoria que o Dr. Carlos partilhou comigo, ultrapassei muitos obstáculos na minha vida e sempre consegui alcançar os meus objetivos mais fundamentais. A ciência aliada à espiritualidade tem sido a minha filosofia. Hoje sou uma pessoa muito feliz e com imenso sucesso. Muito grato ao Dr. Carlos Silva. Tiago Carreira diz-nos... Sabes quem é? Sei. Sim, okay. Sim. É uma amiga do coração. Muito bem. Tiago Carreira diz-nos boa tarde a todos. Peço desculpa ao atraso. Nunca está atrasado. Está in time. Então vamos falar do ego. E também era bom que nós consigamos vir a falar de um caso que temos em comum, que acho que é um caso de grande sucesso, teu, meu e da parte espiritual. Sabes a quem eu me estou a referir? Que acho que é um tremendo, acho que é um tremendo sucesso de um caso que estaria completamente perdido. Pela medicina convencional, sem dúvida. Completamente perdido, completamente queimado e está perfeitamente operacional. Mas vamos falar sobre o ego, que a doutora Dina disse muitíssimo bem e eu interrompi. E é importante para a gente compreender como é que espiritualidade e saúde, não é? Como é que a nossa espiritualidade, porque todos nós somos seres espirituais, quer queiramos, quer não. A espiritualidade está presente em cada um de nós, porque a partir do momento que pensamos, estamos a usar essa qualidade espiritual, que é o pensamento, ok? Então, a natureza espiritual sempre esteve e está connosco. Há um conto zen que diz que no fim, na parte final, só para abreviar, que Deus vive no coração de cada um de nós desde o momento em que fomos criados, não é no momento em que nascemos, desde o momento em que fomos criados. Medita e encontrarás Deus no teu coração, é o que diz o conto. Então, nós, no processo do despertar da nossa consciência, aquilo que nós somos, energia, pensante, luz, consciência, passamos pelas diferentes áreas da existência, desde o mineral até ao ser angelical. Há um ensinamento, penso que é egípcio, que diz que o espírito, a alma imortal, dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, vai despertando no reino animal e começa a viver no reino hominal ou humano. Ok? Então, o que é o ego? O ego é a essência, aquilo que nós somos, sob o feitiço dos sentidos. Nós começamos a tomar consciência, autoconsciência, através do despertar nos sentidos, no mundo material. Então, os sentidos dominam a consciência através de 5 elementos. São os mecanismos da atração e da aversão, do prazer e da dor, e a resistência. Resistência a novas ideias, às mudanças, resistência a novos desafios. Então, quando estamos dominados por essas 5 valências, nós estamos completamente mergulhados naquilo que são denominados os mecanismos da sobrevivência. Ou seja, muito focados no próprio umbigo, com a sensação de que estamos aqui para competir uns com os outros, não é? Para ganhar mais que os outros. E esse é o nosso erro fundamental. Porque sendo seres já dotados de razão, enquanto os nossos irmãos inferiores, os animais, já têm inteligência, mas não são dotados de razão, ou seja, raciocínio, não é? Nós, seres humanos, somos dotados de raciocínio.
mas ainda usamos muito mal. Muito mal. E como usamos muito mal, depois temos que lidar com as consequências dessas atitudes compulsivas, automáticas, com base nos instintos de sobrevivência. Ou seja, a maioria de nós, enquanto humanos, não vive, sobrevive. Está fortemente dominado pelos esses mecanismos de sobrevivência. Então comporta-se como um bruto, com todo respeito, não é? Ou seja, está dominado pelo ego, ou seja, pela cegueira do ego, não é? E entra nos mecanismos de luta ou fuga, de competição, de controlo e de posse, sentimentos de posse e controlo. O resultado é péssimo. É só conflitos. E depois o sentimento interior de insegurança que nos tira a paz. O Arthur pediu uma pausa. Eu queria só dizer aqui uma coisa, que é mesmo aqui que eu queria entrar nisto que acabaste de dizer, que é, quando nós estamos perante esse quadro emocional que estás a dizer, de constante fuga e de constante conflito, que começa a ser interno. Não é? Começa a ser interno. E quando não há gestão deste conflito, nós vamos bater na doença. É inevitável. Começamos a desorganizar o universo biológico. O que eu quero é começar a afunilar para o tema. Porque depois há aqui uns nossos seguidores ou seguidores que já nos estão a dizer isso e fazem muito bem. Então, a doutora Maria José diz ego do latim eu. A engenheira Raquel diz obrigado pelo tema, mas gostaria de ouvir mais falar da relação saúde-espiritualidade. Obrigado. A gente já está aqui a afunilar o tema. Já vamos parar aí, mas temos que fazer uma introdução para que o pessoal perceba. A doutora Maria José diz, só que esse eu é de um tamanho que ultrapassa tudo o que se pode medir entre comas. Nesse caso, a não espiritualidade será a ausência de Deus na nossa vida? Não. É a questão. Não será. O que eu acho é que a espiritualidade foca-se mais no eu. A religiosidade foca-se no eu perante um ser superior. São coisas diferentes. Aqui a questão está naquilo que é a percepção de Deus. O que é Deus? Não é quem, é o que é Deus. É o princípio de tudo que existe. É a fonte de tudo que existe. Eu posso aqui afirmar, com humildade, naturalmente, de que a minha ideia de Deus foi mudando ao longo dos anos. E a ideia que eu tenho hoje, seguramente não será a mesma daqui a alguns anos. Porque à medida que eu vou aprofundando o tema e vou procurando experiências pessoais, através da meditação... Evoluindo espiritualmente. Ora, a minha consciência vai se expandindo e eu vou percepcionando outras realidades. Então, a percepção que eu tenho do ser divino, daquilo que é a glória do ser que criou o universo. O ser que criou o universo é de uma glória que... Mas brutal, há seres espirituais... Utópica. Há seres espirituais que são ateus. Ok. Sim. Mas o facto de a gente deixar esta dimensão e voltar para a outra, ou seja, aquilo que chamamos morte, que é a transição para outra dimensão, não se trata, não significa que seja um banho miraculoso que transforma ignorantes em sábios. Ou seja, só porque eu saí agora da 4ª classe do primário e de repente entro numa faculdade de Direito, não quer dizer que eu já vou estar apto, não é, a entender a matéria referente à área, ao Direito, ou à Medicina, ou noutra área qualquer. Eu tenho que seguir o percurso normal. Então por isso é que a gente vai e volta, não é? Porque a escola da matéria aqui, da experiência humana, não é, tem esse objetivo, que é acelerar. Embora a gente continue também a evoluir de lá, mas aqui acelera o processo. Aqui é uma experiência muito mais intensa.
Ou seja, nós, como seres espirituais numa experiência humana, estamos aqui com uma finalidade, que é a finalidade de aprender lições. Quais são as lições que nós estamos aqui a aprender? As lições que estamos a aprender é tudo aquilo que ainda nos desequilibra. É tudo aquilo que nos aflige. Porque a lição é a experiência. As experiências que vivemos, essas são a nossa lição. Então, se a lição é a própria experiência, e cada segundo é uma experiência diferente, não é? Porque a vida em si é uma experiência contínua, constituída por múltiplas experiências. Cada segundo é uma experiência diferente. Então, qual é a finalidade da experiência? A finalidade da experiência é fornecer conhecimento, aprendizagem. A função da aprendizagem é retirar o sofrimento da experiência. Se eu ainda vivo experiências com sofrimento, então a forma como eu as vivo, como eu aprendi a vivenciá-las, é disfuncional. Eu não estou a saber lidar com isso. Ok? Isto é muito interessante. E então aqui, como é que... Aliás, a aceitação faz parte do processo evolutivo dentro da espiritualidade. A aceitação é fundamental, mas para chegarmos à aceitação, primeiro temos que compreender. O intelecto é a chave. A gente tem que perceber que, enquanto seres espirituais numa experiência humana, nós usamos corpos, são veículos. Enquanto aqui estamos, temos 7 corpos. 7. Não é 1, são 7. No momento em que passamos para o outro lado, perdemos 2, ficamos com 5. Um deles, o chamado corpo astral, que é o modelo organizador biológico, é exatamente igual a este, que é de alta frequência, mais rarefeita. Ainda é material, mas é uma matéria mais rarefeita, que vibra noutra frequência. Depois temos o corpo mental, o mental inferior e o mental superior. Ok, aqui entramos numa coisa interessante. É que, quando nós começamos a aprofundar o conhecimento, e o autoconhecimento, principalmente o autoconhecimento, começamos a perceber que é fundamental compreender os sentidos, compreender a mente e o intelecto. Os sentidos, que é aquilo que formata a nossa mente por enquanto, onde está o foco da nossa consciência, dá apenas... permite-nos aceder a um índice muito baixo da informação disponível em todo o universo, à nossa volta. Hoje vivemos no mundo da tecnologia, particularmente com a internet, os telemóveis, as televisões, os rádios, os diferentes conhecimentos no âmbito energético ao nível do laser, ao nível dos infravermelhos, dos ultravioletas, dos raios-x, raios gama, os beta. Isso é conhecimento que tem um século e meio. Mas isso sempre existiu. Isso não é novo. É novo para o nosso conhecimento. Mas é tão antigo como todo o universo, como toda a criação. Então há equipamentos que nós usamos que não temos noção disso. Então os sentidos dão-nos apenas informação sobre um fragmento da realidade disponível. Nós podemos considerar que tudo aquilo que captamos através dos sentidos que é a realidade única. Não é? Depois temos que perceber como é que essa informação é trabalhada, é processada. Como é que essa informação captada é processada no nosso universo pessoal. Arthur. Eu ia buscar exatamente isso, porque eu vou continuar a afunilar, que é... Estou a chegar lá. Porque esses sentidos, o que eu vejo do universo é diferente do que tu vês do universo, que a doutora Dina vê do universo. E nós os três temos visões diferentes do universo. Podemos ter, certamente, visões em comum. Mas, e agora voltando outra vez às emoções versus saúde ou doença, muitas vezes, quando essa visão inquinada do universo nos pode levar a uma doença. Nos pode não, leva. Leva, sem dúvida. Essa visão nos leva. Não pode, leva. Se a percepção é distorcida, a gente gera desarmonia, é óbvio.
certamente já tivestes no teu consultório pessoas que têm tudo para ser felizes e querem se matar, querem se suicidar. Já deves ter tido isso, eu já tive. E eu digo assim, então, mas você tem um grande emprego, licenciou-se, uma grande empresa, uma mulher espetacular, filhos espetaculares, casa feita, empréstimo, estou quase a acabar. Queres-te matar porquê? Vamos lá. O que você quer mais daqui? Porque não contempla. Pronto. Mas isso é uma das partes, porque depois aqui a espiritualidade é a principal, também porque repara, a espiritualidade aqui também tem um tudo o grande... que referiu aí é material. Tudo o que o doutor Artur estava a referir. Tem uma mulher, tem uma empresa, tem um carro, tem um empréstimo a pagar, já está quase no fim. Ouça, nada disso, peço desculpa, nada disso é felicidade. Nada disso é amor. Mas eu não estou a dizer isso, doutora Dina. O que eu estou a dizer é que, à luz do normal, do comum normal, este indivíduo tem tudo para ser feliz. E, no entanto, não era. E aqui a espiritualidade pode trazer uma grande explicação sobre este facto. Só a espiritualidade pode explicar isso. Exatamente. Porque o problema do mundo contemporâneo é que procuram a segurança nas coisas externas, nas coisas materiais, ou seja, naquilo que é transitório. Exatamente. Ou seja, a gente coloca a felicidade, não é? Na aquisição da casa de sonhos, do carro, da mulher ou do homem da sua vida, não é? No dinheiro, o dinheiro que dá garantias. Não. Porque tudo que é material, hoje temos, amanhã não temos. Não é? Ou seja, isto é algo que vai ficar para trás. E os bens materiais, quando muito, podem dar a alegria de alguns dias. Se eu quero comprar o carro dos meus sonhos, sei lá, um Ferrari, um Mercedes, um BM, epá, eu ando alegre, contente, feliz, uma semana ou duas. Não é? O nosso paciente comum há dias dizia-me isso, quer dizer, quando se compra um carro novo, a gente quando fecha a porta até tira as dedadas da porta. Mas passado uma semana ou duas já fecha com o pé, já empurra com o pé, já não quer saber. É engraçado, não é? Ou seja, a felicidade é um estado de consciência. Quando a gente busca o sentimento de segurança nas coisas externas, opá, isso é o ego é insaciável e insatisfeito. Porque não sabe o que é que está à procura. Não é? Porque aquilo que é os sentidos estão sempre a iludir, a enganar. Porque as coisas o mundo está sempre a mudar à nossa volta. E depois, quando as coisas mudam de uma forma que para nós é assustadora, nós entramos em desespero ou em crise existencial e deprimimos ou ficamos revoltados. Não aceitamos as mudanças. Não aceitamos as transformações que são necessárias e naturais. Porque para evoluir é preciso mudar. Tem que haver mudança. Se não houver mudança, não há evolução. O ego é caprichoso. Muito bem. Então já veio a dizer que a informação que os sentidos captam são processadas na mente. A mente tem uma característica muito interessante. É que a principal característica da mente é que não tem natureza própria. Transforma-se em qualquer coisa que nós prestemos atenção. Aquilo que eu me focar e aquilo que eu acreditar é naquilo que eu me torno, ponto final. Por outras palavras, aquilo que eu penso repetidamente é naquilo que eu me torno. Buda ensinava isso dessa forma, não é? A lei da mente é implacável. O que tu pensas, tu crias. O que tu sentes, tu atrás. O que acreditas, acontece. Se eu repetir sempre o mesmo tipo de pensamento, vou repetir sempre o mesmo tipo de pensamento. Então, as pessoas que têm valores materiais e têm ideação suicida são pessoas que têm um péssimo relacionamento consigo mesmos. É um problema de autorrelação. E o problema de autorrelação começa numa deficiente relação com o pensamento. Porque o pensamento, ele começa tudo. Tudo começa no pensamento. A gente pensa e sente o que pensa. O pensamento cria sentimento, cria vibração. Por isso é que quando Buda ensinou a lei da mente, ele dizia: a lei da mente é implacável. O que tu pensas, tu crias. Falou logo no primeiro fator, pensamento. Porque a gente, quando pensa, sente o que pensa, começa a vibrar.
Ao vibrar, está a materializar, está a atrair pela lei da ressonância. Pensamento é energia elétrica. Emoção, sentimento é energia magnética. Quando se juntam os dois, pela intensidade, formam o campo eletromagnético. E as coisas acontecem. Ok? Agora... Por outro lado, o que era importante era ver a relação disto num caso prático. O que é que, por exemplo, uma raiva, um ódio, uma angústia, a melancolia traz no nosso pé de espírito que vai... Ao nível somático, a alteração celular, isso está estudado. As emoções alteram o ADN, modificam o ADN. Mas eu estou-te a fazer uma acupuntura para tu abrires aí um livro. Mas deixa-me concluir, que ainda falta uma parte. Lembra-te, é fundamental a gente entender, compreender os sentidos, a mente e o intelecto. É importante. Ok? Então, a mente podemos dividi-la em 3 níveis: subconsciente, consciente e superconsciente. O subconsciente é onde está o arquivo de todas as nossas experiências, internas e externas, de todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, desde o momento em que existimos. Mesmo quando passamos pelo reino mineral e pelo reino vegetal, pelo reino animal. Por todas as experiências enquanto humanos do passado. Ali está, é o nosso material, é o nosso arquivo, é o disco duro do nosso computador. E essas passam a ser as nossas referências. Não é? Onde está o nosso sistema de crenças e valores, que é o que estrutura a nossa personalidade, que nos dá as diferentes características. E nós, fortemente formatados, ou seja, a nossa mente estando formatada ou configurada pelo domínio dos sentidos, atração, aversão, prazer, dor e resistência, está sempre a usar essas referências, que é a nossa aprendizagem. Então, cada um de nós lida com o mundo como aprendeu. Como é que a gente sabe se essa aprendizagem é funcional ou disfuncional? Quando lida com as experiências de forma aflitiva, doentia, preocupante, alterada, é disfuncional. É uma aprendizagem que eu chamo de horizontal. É por acumulação. Acumulamos. E não vertical. Ou seja, onde a gente vai galgando, expandindo a consciência e vai libertando os conteúdos. Olha para as experiências como lições. E não como verdades. Não é? Ou azares. Ou azares. Exatamente. Pois, a questão aqui é, um dos nossos problemas é que a gente olha para o mundo e está sempre a julgá-lo. Sempre a julgar o mundo, a julgar as pessoas. E quando isso acontece, como eu julgo o mundo, também me julgo a mim quando as coisas não correm bem. E o que é pior, fico com medo de ser julgado pelo mundo. Logo perco a paz. Estou sempre inquieto, sempre aflito, não é? Sou sempre no mecanismo de sobrevivência. E os mecanismos de sobrevivência, de uma forma genérica, só pensam em medos e problemas. Quando a gente procura um conhecimento e procura ancorar-se numa consciência mais alargada, pensa em amor e soluções. Não julga. Tenta compreender para aceitar. Não é? E aceitar não significa concordar ou fazer o que os outros querem. A gente discorda, se discorda, diz não ou não faz e passa à frente. Fica mais fácil aceitar. E então começamos a focar naquilo que nós podemos mudar. Porque eu não mudo os outros. Quando a gente está a criticar os outros, está a querer que os outros mudem. Isso é um erro. Isso é uma estrutura do ego que é disfuncional. Tudo que é fundamentado no ego é disfuncional. Porque não tem bases sólidas. Então o ego argumenta. A essência reflete. O ego quer ter razão. A essência quer ter compreensão. Quer para se adaptar. Não é? Então, quando nós começamos a perceber isso, começamos a prestar atenção ao intelecto. Mas, afinal, o que é o intelecto? O intelecto tem 5 instrumentos fantásticos. Pensamento, sentimento, razão, que é o raciocínio, que nós usamos muito mal, vontade,
que também usamos mal, porque é uma vontade automática, não é uma vontade com discernimento, fruto da reflexão, da razão, e imaginação. Isso aí é outra tourada, não é? Oh! Porque a gente, baseado nas referências egóicas, está sempre a catastrofizar, sempre a imaginar o pior. E depois, ao pensar, sente, porque pensamento cria sentimento, acredita que aquilo está a imaginar que é verdade, e a maioria das vezes não é. Ou seja, está sempre a pensar em medos e problemas. Ok, como a neurociência, a física quântica tem constatado, quando há uma alteração de pensamento e de emoção no sistema mente-corpo, o cérebro liberta substâncias. São os chamados neuropeptídeos, que estão de acordo, ou seja, a qualidade dessas substâncias bioquímicas são nocivas ou saudáveis de acordo com a natureza do pensamento e do sentimento. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade, a ansiedade funcional e a ansiedade disfuncional. A ansiedade funcional, por exemplo, vamos na rua tranquilos, de repente vem um cão enorme a ladrar na nossa direção. Nós ficamos com medo, não é? Ficamos tensos. Naquele momento há uma percepção de ameaça, o coração dispara, envia a mensagem ao cérebro, o cérebro liberta a adrenalina e o cortisol, cuja função é empurrar o sangue para os membros inferiores e superiores. Para quê? Porque perante uma ameaça de vida, perante a vida, nós precisamos de fugir ou lutar. Força nas pernas ou nos braços. Mas o cão veio, a gente enfrenta, ele recua e vai embora, relaxamos. É ou não é? Já passou. Mas agora imagino que o cão medonho é o chefe que trabalha comigo todos os dias, é a minha mulher que está sempre a picar, sempre ali a moer juízo, não é? É o filho problemático, não é? É o colega de trabalho que está num estado lastimoso e é extremamente tóxico. Ou seja, eu levanto-me e já estou a pensar, lá vou eu para aquele inferno. Ou seja, estou naquilo que em neurociência se chama o efeito cascata, sempre a descarregar adrenalina e cortisol no sistema. Ando sempre tenso. E o que é pior, falta fluxo sanguíneo nos órgãos internos. E triste. E triste e alerta, sempre inquieto, uma agitação, sempre a pensar o pior, sempre à espera do pior. É a percepção inconsciente de ameaça permanente. Não é? Então, reparem, quando o fluxo sanguíneo não se estabelece, o sistema imunitário começa a reprimir-se. Isto está estudado em psiconeuroimunologia. Eles constataram que uma pessoa que sofre de ansiedade ou de depressão crónica aumenta em mais de 200% a probabilidade de desenvolver doenças que vão de uma simples gripe até ao cancro. Porquê? Porque a tensão emocional persistente reprime o sistema imunitário. Vai paulatinamente desativar o sistema imunitário. Ou seja, se fizermos aqui uma reflexão, nós vamos lembrar de uma doença que é assustadora para todos nós enquanto humanos, que é o HIV, a SIDA. A SIDA o que é que faz? É uma infecção vírica. A SIDA por si só não mata, ela não mata. Ela ataca o sistema imunitário, anula as defesas do organismo, do universo biológico, e as chamadas doenças oportunistas é que matam. É ou não é? Então, a tensão emocional gerada pela ansiedade ou pela depressão vão fazendo isso paulatinamente. Depois, de acordo com a natureza do conflito, os órgãos vão sendo afetados de uma forma específica. Por exemplo, sabe-se que no cancro da mama, que é muito frequente nas mulheres, embora os homens também tenham esse problema, mas é mais prevalente no género feminino, quando, por exemplo, o câncer da mama se manifesta no seio esquerdo, normalmente é gerado por um conflito
com o filho. Se for um seio direito, é com o companheiro ou com a companheira. Agora, estudos feitos recentemente, nomeadamente em São Paulo, em diferentes universidades, constatam que a raiva, a ausência de perdão, a incapacidade para perdoar, aumenta a tensão arterial. Vai trazer problemas arteriais, problemas de coração gravíssimos. Então é importante aprender a perdoar, porque, fazendo uma reflexão, perdoar, mas quando se fala em perdoar, não é da boca para fora. Ainda esta semana eu vi isso no meu gabinete. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender. E compreender de uma forma específica porque é que a pessoa disse ou porque é que a pessoa fez. É porque se a pessoa disse ou fez algo que não é correto, que não é justo, seguramente estava desequilibrado. A natureza do ser humano é boa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza é intrinsecamente boa. Agora, por ignorância, quando estamos em sofrimento, fazemos coisas terríveis, terríveis. E muitas vezes de uma forma compulsiva, nem sabemos porque é que dizemos ou porque é que fazemos. Vem um impulso, não estamos acostumados a usar a razão, a refletir, e pá, explodimos e depois arrependemos. É aí o que eu disse, é aí o que eu fiz. E aí já é tarde. Ou seja, tudo o que passa pela mente, através do pensamento e do sentimento, ok? Tem um impacto direto no universo biológico. Aquele ditado milenar que eu penso que é do tempo da civilização grega, dos grandes filósofos gregos, que diz: mente sã, corpo sã. Hoje é um dado científico. Aliás, no início o Arthur falou nisso, a doutora Dina também. Não é? Nos diferentes estudos que se têm feito. E diz-me uma coisa, que depois eu queria continuar a dar aqui, tenho aqui um porradão de comentários para ler. Vai falar, doutor Arthur. Uma das coisas que eu já notei é que quanto mais grave é a doença, maior é o desequilíbrio emocional em termos negativos, ou seja, eu tenho uma experiência, quer dizer, gira no sentido de certificar tudo isto que eu acabei de dizer, que é, eu tive um doente com esclerose lateral amiotrófica, a quem eu perguntei, como pergunto a todos, e a nossa querida Sandra Costa diz sempre uma coisa que o Dr. Carlos não sabe, que é, as pessoas vão ao consultório do Dr. Arthur e saem de lá sempre a chorar. Porque há uma pergunta sacramental, é o que é que o levou a ter esta doença? Porquê é que você teve esta doença? E há pessoas que me dizem, e eu fico aflito quando me dizem isto, mas eu não sei porque é que isto aconteceu. Ai, não sabe. Isso diz você. Olha, que é bom que saiba. Você deve ter tido uma tristeza profunda, uma raiva profunda, um ódio profundo, uma melancolia profunda e duradoura, tudo isto duradouro, que o foi desgastando até o seu corpo dar um grito. E esse grito pode ser um cancro, pode ser uma esclerose lateral amiotrófica, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser um síndrome neurónio motor, pode ser 500 mil coisas. Dentro das doenças graves. As doenças autoimunes são um exemplo disso. Exatamente. E então este senhor, e é engraçado porque uma coisa é eu estar-vos a dizer, outra coisa é vocês estarem a sentir essa energia. O senhor chora, parece que o estavam a bater. Mas isso, e ele tinha sido diagnosticado há 4, 5 meses atrás. E eu pensava, então, mas isso foi o quê? Há meio ano atrás? Há um ano atrás? Porque ele chorava como que fosse agora. O problema agora, há 12 anos atrás.
A bagagem, o peso que ele carregou durante esse tempo, não é? E se calhar ainda carrega, não é? Continua a carregar, porque eu disse aquilo e tal, e liguei completamente. Ele não processou, não soube processar isso. Foi o que ele disse. Você Aliás, aqui... a maior parte das pessoas não está devidamente capacitada em termos de inteligência, quer emocional, quer espiritual, para poder responder a uma pergunta: porque é que você ganhou essa doença? Mas aí ele toma consciência, isso é importante. Pelo menos mas a maior parte das pessoas sabem, a maior parte das pessoas sabem. Alguns que não me dizem que não sabem, mas a maior parte das pessoas sabem. As pessoas vão logo responder que não, sei lá, não sei, pronto, as pessoas ficam, a maior parte das pessoas, quando se depara com uma doença oncológica, por exemplo, tiram-lhes o chão. O que é facto é que nós também, nós não precisamos só da nossa higiene mental, de sermos espiritualizados. Nós viemos cá como seres espirituais e deram-nos um corpo, mas nós também não tratamos bem esse corpo. É o facto. Que não compreendemos. O facto é que nós, a maioria está única e exclusivamente identificado com o corpo e pensa que é corpo. Mas apesar disso também não trata bem. Começa logo pela alimentação. Exatamente. E depois vêm os meios ambientais, sociais. Certo, há uma série de fatores. Mas tudo isso está diretamente... Aquilo que é o estilo de vida tem a ver com aquilo que são as nossas características, os mecanismos da atração e da aversão. Vem a raiva, vem o medo, vem a perda, vem a falta de gratidão. Portanto, as pessoas às vezes não percebem que tinham 3 caminhos, não é? Tinham o caminho A, B e C e pronto, foram pelo B e, portanto, ficaram danadas porque no caminho B encontraram 4 pedregulhos enormes, mas se calhar esses 4 pedregulhos enormes evitaram-lhe uma situação grave ou uma situação... eu não estou a dizer que as pessoas têm livre-arbítrio e podem ir pelo caminho que escolherem. Mas eu, por exemplo, eu tenho um exemplo há dias de que eu escolhi um caminho e depois esse caminho gerou numa agressão verbal da pessoa que me atendeu num laboratório. E eu pensei assim, isto tem uma explicação. E no dia a seguir eu tinha a explicação. E, efetivamente, aquele caminho que eu tomei não tinha como reverso da medalha o eu receber a agressão, mas a agressão foi o alerta para que eu ficasse atenta ao que veio a seguir. Foi um aprendizado. E esse aprendizado é importante que as pessoas tenham a noção de que o aprendizado, as coisas não são sempre como nós queremos, como o nosso ego quer. E a questão é esta, doutora Dina. O problema, ainda há bocado, voltando outra vez àquela questão que estávamos a falar, aqueles indivíduos que dizem que não sabem qual foi a causa, eles saber sabem. O problema é que não aceitam. Ou, se quiser, dizendo isto por outras palavras, não acreditam que aquele sentimento levasse àquela doença. E o tal sistema de fuga, que é, eu não acredito que uma chatice que tive com o meu vizinho me levasse a esta doença. Eu não acredito. É o pior que pode fazer, é negar. Mas a questão é que estes indivíduos entram em negação e acabam por morrer porque eles não conseguem aceitar isto. Isto vê-se na prática do dia-a-dia clínico. Porque o indivíduo que diz assim, sim senhor, olha, por acaso você está-me agora aqui a fazer lembrar e foi este acontecimento. Eu tive uma pessoa que ainda hoje é minha doente que me disse assim, eu tive a doença oncológica, estou aqui, já sei porque é que a tive, já resolvi o meu problema e estou aqui para você me tratar e ajudar a que eu passe a quimio e a radioterapia de forma impecável, porque eu já resolvi o meu problema com a doença. E esta doença não me vai matar, posso lhe garantir que não me mata. Foi-me dito assim, tal, taxativamente.
quanto a isto, aquela cabeça já pensou, já refletiu, como diz a doutora Dina e bem, já aceitou, já processou e terminou. E estes casos são aqueles casos de remissão da doença oncológica que existem durante anos e que depois acabam por morrer por outra coisa qualquer. Nos casos de remissão oncológica, eu tenho um livro muito interessante em que fala precisamente sobre a gratidão. A aceitação e a gratidão. Doutora Dina, nós muitas vezes, deixe-me só acabar, nós muitas vezes dizemos assim, eu sou grata por isto, eu sou grata por... eu sou-lhe muito grata. Não é dizer. É sentir. É frequência. Porque dizer, nós todos dizemos... É vibração, é vibrar. É vibração, é vibrar. É a nossa partícula divina cá dentro que nos faz vibrar. É nós assumirmos que dentro de nós temos que vibrar. E, efetivamente, a gratidão... Eu lembro-me há uns anos, isto já vão, uns 12 anos, 12 não, mas talvez uns 10 anos, que eu caí da escadaria da minha casa abaixo. O tombo foi tão grande, que eu de noite levantei-me, fui às escuras à casa de banho e fui apalpando, julgando que a segunda entrada era a porta do meu quarto. Não queria acordar ninguém. Efetivamente faltou-me uma mão, faltou-me parede e o sítio que eu encontrei era as escadas. E, portanto, assim, quando meti o pé nas escadas, portanto, joguei que era o meu quarto, vim por ali abaixo, voei, literalmente voei. Eu vim parar a bater na porta da rua da minha casa, da entrada. Foi um tombo que vocês não estão a imaginar. Portanto, e assim, nessa altura eu parti 2 costelas e eu só pedia. E naquele momento depois de me verem como é que eu estava, do que é que eu só pedia, por favor, deixem-me sozinha, deixem-me hidratar, porque eu preciso de agradecer. Porque eu sentia uma comoção tão grande, eu estava tão comovida, porque eu tinha partido 2 costelas, mas eu podia ter-me partido toda, podia ter morrido, podia ter, sei lá. Mas a minha comoção era tão grande, porque, efetivamente, eu tinha que estar grata por nada pior ter acontecido. E então eu pedia aos paramédicos, eu pedia às pessoas que me deixassem, que eu queria agradecer. Eu precisava daquele momento a sós, comigo e com a luz, com o divino. Eu precisava de agradecer. E isso é que é gratidão. É a gente ficar comovida, com o coração a palpitar e sentir a necessidade de agradecer mesmo. Não é dizer, eu estou muito grata, e o coração não palpita em lado nenhum. Nem na testa, nem dos lados, nem nos braços, nem em lado nenhum, ok? Mas aí o corpo não perdoa. Essa gratidão que não sai da alma, não sai do coração, é onde está a raiz da energia, essa não vai lá. Sim, mas, doutor Artur, convença-se de uma coisa, as pessoas ainda sabem, e eu acho que o doutor Carlos pode afiançar aquilo que eu estou a dizer. As pessoas ainda sabem muito pouco sobre gratidão. E gratidão é muito importante para que sejamos sadios. E as pessoas julgam que gratidão é dizer obrigada ou eu estou grata por. Não. Gratidão não se define por palavras. Eu até posso nem dizer a palavra, olha, posso não dizer a palavra grata ou gratidão, mas gratidão é sentir. Nem que eu esteja ao longe da pessoa, nem que eu esteja a milhares de quilómetros. É eu palpitar, é eu sentir aqui dentro. Estou grata por o que me fizeram, por o que me disseram, por o que me aconteceu,
sei lá, por inúmeras coisas. Por tudo. Aliás, nós devemos ser gratos diariamente pela vida. Eu sou grata pela vida. Eu sou grata pelo dia que passou. Eu já agradeço a noite e ela ainda nem chegou. Eu já agradeço o sono perfeito que tive e ele ainda nem veio. Quando nós agradecemos antecipadamente, quando nós reiteramos a nossa gratidão, as coisas acontecem. Agora, quando nós nos limitamos a dizer obrigado, ou estou grata, estou muito grata por aquilo que fez por mim, isso não é gratidão. Isso é a mesma coisa do que eu ir ali ao supermercado comprar esta caixa e dizer assim, olha, muito obrigada, boa tarde, vou-me embora e bem. Não, gratidão é diferente. Gratidão é aquele momento em que eu, como partícula de Deus, estou com Ele, me conecto com Ele e agradeço a vida. Agradeço aquilo que ainda não tenho, mas que vou ter. Honro todos aqueles que me criaram, que me educaram, que me trouxeram até este planeta, até esta experiência de vida, até este aprendizado. Porque com certeza não é a última vez que eu cá venho. Porque provavelmente eu não vou conseguir evoluir o suficiente para cá não voltar. E portanto é assim, há que ter noção que a gratidão é efetivamente uma parte muito especial, muito importante da espiritualidade. E, como eu estava a dizer, eu acho que o Dr. Carlos deve ter essa noção, que as pessoas muitas vezes dizem que estão gratas, mas não sentem aqui dentro. Isso remete-nos para uma reflexão de o que é o sentimento. O sentimento é o significado do pensamento, aquilo que pensamos. As palavras contêm sentimento. Porque as palavras têm significado. E o significado é o sentimento. Quando a gente se foca no significado, sente e vibra com isso. E esse é um dos problemas do mundo contemporâneo. Porque a gratidão é, sem dúvida, fundamental. A gente agradecer o ar que respira, o facto de podermos abrir os olhos todos os dias, podemos escutar, podemos caminhar, temos as pessoas que amamos ao nosso lado. Coisas que nós damos como garantidas e que não valorizamos. Estarmos vivos. Vivos estamos sempre. Não. Não, temos um corpo destes. Neste... Não, vivos estamos sempre. Porque a morte não existe. A vida é só uma. Temos diferentes etapas, não é? Uma passagem pela condição humana é uma página no imenso livro da vida. Não é? Agora, um dos problemas contemporâneos é que nós perdemos a conexão com a fonte. A fonte está cá. Nós precisamos retomar essa conexão. Essa conexão. Nós estamos desconectados da realidade. É como se estivéssemos a contemplar sombras. E a adorar sombras. A reverenciar sombras. Não é? Que de um momento para o outro desaparecem. Ou como se fossem nuvens que estão sempre em mudança, sempre em transformação. A gente tem que reverenciar a presença divina em cada um de nós. Temos que retomar. Isso é autoconhecimento, é fundamental. Então é importantíssimo para nós resolvermos os nossos conflitos interiores, olharmos para dentro, com coragem. Vamos encontrar muita coisa que não gostamos, seguramente. Mas temos que ter a coragem de assumir isso. Porque nós só conseguimos mudar aquilo que identificamos ser necessário mudar. Se não olharmos para o nosso lado de sombra, não é? Que Carl Jung chama o nosso lado de sombra, que é aquele lado que nós não gostamos, aquele lado em nós que é terrível e que temos dificuldade em aceitar, que negamos, que mascaramos. Se não o aceitarmos e não procurarmos transformar, cada vez nos tornamos pessoas mais infelizes, com mais problemas. Infelicidade traz doença. E mais doentes, perdemos qualidade de vida.
E o pior da toxicidade, Dr. Carlos, é que quando nós passamos a ser tóxicos para nós mesmos, também muitas vezes somos para os outros. Não, porque a gente projeta isso. Exatamente. É como eu passar por um lamaçal e chegar a casa cheio de lama, quer dizer, e não ter o mínimo cuidado de entrar pela casa dentro, como se fosse para uma festa, não é? A espalhar lama por todos os lados, não é? E isso é muito comum nos dias de hoje. Mas se estiveres noutra vibração... e entras com luz, mas iluminas... Essa parte é diferente. Não choca, porque estás numa vibração superior. Não estamos a falar em chocar, estamos a falar que há pessoas tóxicas e que nós até devemos afastar essas pessoas tóxicas. Mas nós acabamos por afastá-las a elas. Ou nós também nos afastamos porque aquela energia não bate com a nossa. Certo. O problema é quando isso acontece no seio da família. Exatamente. Esse é que é o problema. Porque a gente não pode afastar o filho, o marido, a mulher, o irmão, o pai. Não pode. Não é? Agora, como o Arthur dizia, quer dizer, é toda uma questão de vibração. Porque não é só a vibração pesada, tóxica, que contamina o ambiente. A vibração elevada, a luz, o amor, influencia muito mais, infinitamente mais. Então, se não estivermos a vibrar naquela frequência, se a pessoa vem com mau feitio, a gente ignora. Mentalmente, releva. E entra em oração, não, ora por aquela alma. Projeta-los. Porque isso funciona muito bem. Nós estamos interligados. Em vez de estarmos a pensar cobras e lagartos pelo comportamento da pessoa, a julgar o comportamento da pessoa, não, aí temos amor com paixão. Amor com paixão é amor com compreensão. Que a pessoa está naquele registro porque não está a saber lidar com as emoções, com os pensamentos, não está a saber lidar com a realidade. Ou melhor, está a fazer uma interpretação distorcida do que está a acontecer com ele naquele momento. A percepção que tem é distorcida. Há um ensinamento Vedanta que diz assim: a avaliação eficiente da experiência requer clareza mental. Mas, quando o véu espesso da ignorância permanece, a percepção é distorcida e a aprendizagem fica comprometida. Exatamente. Então, a gente tem que perceber que tem que manter o equilíbrio. E para manter o equilíbrio perante situações às vezes injustas, incorretas, não é fácil. Mas agora, temos que manter um equilíbrio interior bastante grande. Ou seja, é necessário criar estruturas interiores que nos permitam olhar para o comportamento disfuncional daqueles que nos rodeiam com equilíbrio, sem julgamentos. Deixa-me só sair do mundo de julgamento. Como é que uma pessoa que está super furibunda consegue ser racional para fazer isso que tu estás a dizer? Já vais responder a isso, que eu aproveito esta interrupção para ler todos os comentários. O meu conterrâneo Vítor Batista diz uma boa noite, bom programa. Obrigado, Vítor, bem-vindo. A doutora Maria José diz: vamos evoluindo com as experiências da vida, fazendo por aprender a melhorar-nos como seres humanos. Se o meu espírito está em paz, o meu físico estará melhor. A senhora Lourdes Galvão diz: olá, meus queridos, doutor Artur Borges, doutora Dina e doutor Carlos, beijinhos grandes aos três. Anabela Pascoal, a doutora Anabela diz: por isso o ego é material e afasta-nos das leis divinas. Somos seres preparados para amar, para sermos capazes de perdoar todos, para seres caridosos como todos. O ego não nos deixa perceber os nossos defeitos, torna-nos egoístas, distancia-nos do Criador. A doutora Maria José diz: e a espiritualidade melhorará a minha saúde? A doutora Anabela Pascoal volta e diz: pois a nossa vida na Terra é uma lição, a Terra é uma escola, onde se quisermos podemos aprimorar-nos. Daí aquilo que eu dizia há pouco, que nós estamos num processo de purificação. Nuno Santos diz-nos: grande programa, fica ao direto até ao final, vou jantar, vou ao cinema, grande serviço público, cumprimentos. Obrigado, Nuno. Doutora Maria José diz: acho que somos ainda muito rudimentares para
descascar todos os fatos que nos cobrem, até que o meu físico se sinta melhor, forte e capaz. É preciso aprender o desapego, não é a matéria que me faz feliz, é o que o coração dos outros sabe de mim. A doutora Anabela Pascoal diz: a felicidade alcança-se com amor, com partilha. Há resposta na espiritualidade e só aí. A senhora Lourdes Galvão diz: meus queridos, tenho estado muito doente, fui operada à vesícula e não correu bem, mas felizmente já está a correr melhor. Por isso, eu hoje já estou a mensajar. Mas quando me sentia melhor, eu ia ouvir a vossa live. Beijinhos aos dois, já partilhei. Muito obrigado pelas vossas partilhas e não se esqueçam de ir partilhando mais que podem. Doutora Maria José diz: doutor Artur, angústias atraem dor de cabeça e outras sensações que o senhor trata. Sempre que inverto o sentido do pensamento, vou perdendo certos sintomas. Tem aqui uma resposta àquilo que nós estávamos aqui a falar durante todo o programa. Obrigado pela sua partilha. Senhora Antónia Aguiar diz: boa noite, doutor Artur Borges e companhia. Doutora Maria José diz: aprendi consigo a entender-me e isso liberta-me e faz-me caminhar. Dar-me mais do que esperar e ser grata. Na gratidão existe cura. Isso aprendi consigo. Manu Oliveira: é por isso que a gratidão é tão curadora e restauradora. É que na gratidão a vitimização ou a autocomiseração não só não tem lugar, como aceita o que não compreende. Antónia Aguiar diz: estou a adorar o programa. Doutora Maria José diz: se me fui sentindo melhor quando fui entendendo que não vim para mudar ninguém e não recalcar dores, isso devo ao doutor Artur, que me guiou para esse entendimento. A minha conterrânea Aurora deve ter escrito qualquer coisa, mas eu não consigo ler porque não está cá nada. Depois, se puder voltar a escrever, eu voltarei a ler. Se continuasse a recalcar o mal que me foi feito, já era luz somente. Doutora Anabela Pascoal diz: o segredo, palavra inadequada, claro, é cada um tentar conhecer-se. Só depois de se perceber é que consegue escolher o caminho para mudar. Pedregulhos são muitas vezes remédios. É a dor que nos abre os olhos e nos faz mudar. E talvez, eu aqui diria, e sempre, aliviar a doença. Doutora Maria José: ser grato é estar em paz interior e sentir conforto nesse sentimento. Depois a Manuel Oliveira diz, senhora Manuel Oliveira diz: doutora Dina, estamos em sintonia. Quando falou em gratidão. Luís Capelo, a senhora Luís Capelo: a aceitação é muito importante para vencermos as nossas doenças. É olhar para elas como uma experiência. Todos nós temos que nos cumprir e entender para quê. Mas se pensa sempre porquê, entender é de facto ter gratidão. Doutora Maria José diz: abstrairmos do invólucro. E se sentir generosidade, empatia, ser capaz de sentir a dor do outro em nós. Penso que vamos crescendo e evoluímos por aí. E o corpo físico equilibra-se e acalma. A senhora Sandra Oliveira diz: tão bom a vossa companhia, tanto que aprendi hoje. Obrigado por existirem. Bom fim de semana, beijinhos. A enfermeira Ana Isabel Coimbra diz: o meu marido devia estar a ouvir-vos, mas não está. Mas poderá ouvir depois. Tem sido difícil, está a ser difícil e estão a ajudar muito. Obrigado a todos. Obrigado nós pela sua presença. Doutora Isabel Gonçalves diz: boa tarde a todos, estou a adorar ouvir, beijinhos. Obrigado. Engenheira Raquel: oh, doutor Carlos, é no trabalho, como é difícil. Deve ser quando falaste do cão e do chefe, digo eu, conhecendo eu a engenheira Raquel. A senhora Teresa Cardoso diz: grata. Bom ano, beijinhos, obrigado. Está a ver, é isso que eu te estava a dizer. A engenheira Raquel diz: no meu trabalho o Dr. Carlos é uma terapia. Mas isso tudo depende de números.
como é óbvio, não é? Tem que falar lá na empresa. A engenheira a doutora Maria José diz: este tema merece mais uma live. Pronto, fica a cunha metida, depois iremos responder até ao final do programa. Então agora já li tudo, portanto o programa é todo teu, Carlos, força. Mas então estávamos a falar de... Já não me lembro, me perdi. Ajuda-me aí. Estávamos a falar bom, aqui isto nós podemos pegar em várias coisas. E uma delas é o seguinte, porque há pouco a doutora Dina dizia que as pessoas não estão preparadas para lidar com este conhecimento, não têm o conhecimento. Mas o conhecimento está disponível. E apesar de não sabermos tudo, nós, como seres humanos, temos o poder, que é um poder, de aprender tudo o que quisermos. Isto é fantástico. Nós temos o poder de aprender tudo o que quisermos. Mas não é o único poder que temos. Também temos o poder da escolha. Escolher aquilo que é efetivamente melhor para nós. Mas para isso temos que aprender a usar a inteligência. Usar a inteligência usando a razão, refletindo e não reagindo. Para utilizarmos a vontade. Vontade e esforço. Mas vontade com discernimento, ponderada, refletida. Porque vivendo num mundo de causa e efeito, onde toda ação provoca uma reação, nós estamos sempre a fazer escolhas. As escolhas são as nossas ações. Mesmo ao nível mental, ao nível psicológico. E para cada escolha há uma consequência, que pode ser positiva ou negativa. Então, se nós estamos a fazer escolhas de forma compulsiva, automática, depois quando vêm os resultados e a gente não gosta, nós pomos a mão à cabeça, somos azarados, está-me sempre a acontecer isto, não tenho sorte nenhuma, não é? E não refletimos que escolha é que eu fiz que me trouxe este resultado. Porque a realidade é esta. Nós somos os construtores, os arquitetos do nosso próprio destino. Não há nada predestinado. Então, a vida como eu tenho hoje, a vida como cada ser humano tem hoje, é o resultado das escolhas que fizemos até agora. O que significa que o que eu escolher fazer agora é com o que eu terei que lidar no futuro, mais à frente. Então, sabendo que tudo começa no pensamento, onde é que eu tenho que focar as escolhas? Na qualidade do pensamento. E aí, eu lembro a recomendação do melhor psicólogo de todos os tempos, o Mestre Jesus, que recomendou: vigiai e orai. Vigiar o quê? O pensamento, onde começa tudo. Porque tudo que surge na nossa mente é fruto da própria criação. É o nosso material. Cada um de nós vive com o que pensa, com o que sente, com o que diz e com o que faz. Nós vivemos com isso. Cada um de nós vive com isso. E os pensamentos que se repetem têm tendência a repetir-se ainda mais. Então nós não conseguimos impedir que eles surjam. Mas temos o poder de escolher dar atenção ou não aos pensamentos. Então uma forma de evitar os pensamentos indesejáveis é estar atentos à qualidade do pensamento, se são úteis, são inúteis. Há momentos que temos que lidar com situações desagradáveis, ok? Mas não temos que estar a pensar compulsivamente no que aconteceu, no que pode acontecer. Isso é inútil. Então, seguindo a orientação crística do vigiar e orar, o que é orar? Orar é mudar o fluxo de pensamento, é mudar a natureza do pensamento. Através de uma oração, através de um mantra ou através de uma afirmação positiva. Eu faço isso diariamente. Gosto de fazer caminhadas e quando vou caminhar não vou a pensar compulsivamente. Vou a fazer afirmações. Então a energia é fabulosa. É fantástico. Sinto-me leve, não me sinto cansado. A única coisa que eu não consigo impedir é que transpiro. Mas é fabuloso. Não é? Então temos que perceber que a realidade em que vivemos é da nossa inteira e única
responsabilidade. Nós não vemos o mundo como é. Nós vemos o mundo como o imaginamos. Porque estamos sempre a olhar e a fazer julgamentos. Temos que sair do modo de especulação, ou seja, estamos sempre em especulação. É especular o que estamos a ver, porque estamos sempre a julgar. Temos que sair desse modo de especulação, e entrar no modo de observação. Para quê? Para viver o momento. E a partir daquilo que estamos a observar e não a imaginar, fazer as melhores escolhas possíveis. Porque esse é o nosso desafio. Aprender a fazer as melhores escolhas possíveis. E não aquelas que são mais fáceis para nós, que nos agradam mais. Porque aquelas que são mais fáceis e nos agradam, a maioria das vezes trazem-nos muitos problemas. Então a questão é: como é que eu me conduzo pela vida? E agora eu pedi aqui um stop. Cenas do próximo capítulo. Que acho que essa reflexão ficava para um próximo programa. O que é que vocês acham? Concordo. Ok. Doutora Dina. Tudo Então, por mim. não é? Porque eu acho que a pergunta está espetacular e é preciso... E estamos com 8h15, 1h41 de programa, que estamos aqui a noite toda com esta felicidade imensa. Eu só vou ler os últimos comentários. A doutora Maria José diz: este tema merece mais uma, foi isso que eu disse. A minha conterrânea Aurora Ferreira diz: pois agradeço tudo o que ouvi, pensamos saber, ouvindo-vos, meu Deus, obrigado. Eu fiquei sem net perto das 19h30, mas vou voltar atrás. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado, senhora Aurora. A doutora Maria José diz: deixo-vos um abraço aos três, não consigo continuar convosco, mas irei ouvir a gravação. Muito bom. A senhora Raquel Santos diz: desculpe, doutor, mas não sou a engenheira Raquel. E eu estava a pensar que era a engenheira Raquel que normalmente está aqui connosco. Sou conhecida do doutor Carlos, portanto saberás quem é. Sim. A nossa mãe babada chegou e diz: beijinhos, doutores, bom fim de semana. Bom fim de semana, beijinhos. E nós começámos por si, pelos vistos não nos ouviu, dando um beijinho de parabéns a si, à Letícia linda e ao pai. Quem é que vai começar a fazer as honras de nos despedirmos? Portanto, doutora Dina. Bom, eu quero agradecer desde já ao Dr. Carlos por esta sua intervenção nesta live maravilhosa. É maravilhoso ouvi-lo. E realmente acho que este tema que agora começar merece novamente uma outra live. Espero que realmente aceite o nosso convite e também será um convite também dos nossos seguidores, com certeza, porque estão maravilhados com aquilo que ouviram e, portanto, fica aqui o convite feito. E penso que o Dr. Carlos dará-nos a alegria de estar aqui connosco para falar sobre este tema. Doutor Arthur, diga-me quando é a próxima live, que eu estou aqui assim um bocado baralhada. Hoje é 15, 7, 20, 14, 7, 21 e 28. É de hoje a 2 semanas, dá 28, hoje creio. É quanto? 21, 28. E o dia 20 não... Dia 28 não estou cá mesmo. Não está. Pronto. Então será depois, deixa-me aqui. Não estou cá. Nesse fim de semana não estou cá. Então é dia 11. Está bem? A doutora Dina está sem net. Doutora Dina está sem net. Carlos, enquanto a doutora Dina... Eu tenho net. Mas não a estamos a ouvir, só por isso.
Mas eu tenho, o aparelho está ligado, está com o máximo agora já estamos a está ouvir. Com picos, com certeza. Agora já estamos a ouvi-la. Pronto, estava-lhe a dizer que era dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro. Está bem? Ficamos assim, combinados? Ok, dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro. O tema, depois conversamos. Depois conversamos e será a continuidade na resposta da questão do Dr. Carlos, que acho que é pertinente. Muito bem. Dr. Carlos, quer-se despedir? Sim, estou grato pela oportunidade de partilhar conhecimento, porque eu partilho conhecimento. É sempre uma felicidade enorme poder estar com vocês e partilhar este momento especial, que eu considero especial. E sinto-me feliz pela reação dos ouvintes, dos participantes, porque percebe-se que há interesse e é isso que a humanidade precisa, de se voltar para dentro, voltar para si mesmo e compreender dentro de si, ou seja, procurar dentro de si mesmo as respostas para os desafios existenciais. Então é com enorme satisfação. E claro, sempre que for possível, eu estarei disposto, naturalmente, desde que vocês o solicitem, para participar nestas lives que me trazem enorme satisfação. Portanto, obrigado a todos, uma boa noite e um excelente fim de semana. Obrigada. Obrigado, igualmente. Pronto, e termino então hoje eu com chave de ouro, espero eu, dizendo o seguinte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão eles a ouvir-nos e a transformarem-se. Porque aquilo que a doutora Maria José disse aqui, que eu fui, digamos, entre aspas, mentor da mudança dela enquanto pessoa, que lhe trouxe saúde acrescida, para além do tratamento em medicina tradicional chinesa. Ela passou por um processo de evolução, como ela própria o relata, e eu só estou a ir buscar isto porque ela o relatou, mas para isso é preciso estarmos abertos a isso. Daí eu terminava dizendo bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que são esses que ouvem, tipo esponja, e que se moldam. Portanto, que este programa e o próximo programa traga a vossa mudança perante o mundo e que isso implique menos sofrimento. Doutora Dina, um beijinho de grande gratidão, como Obrigada. sempre faço. Igualmente para vocês. Um bom fim de semana para o Dr. vós. Carlos e para o Dr. Artur. E as melhoras à mãezinha. Ao Dr. Carlos, um grande abraço e uma profunda gratidão pela presença e mais uma vez, porque era um sonho meu da doutora Dina trazer este tema aqui e fostes, digamos, o nosso convidado a fazermos isto. Como sabem, é sempre um tema que dá para horas e horas estarmos aqui a falar sobre o tema. É um tema lindíssimo que nos diz muito aos três. Um grande bem-aja a todos. Um grande abraço, um bom jantar e uma excelente semana para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.